Tá, então a gente já entendeu como que é o campo elétrico, então, como é que ele funciona, né? Ele é um campo elétrico divergente para a carga positiva e convergente para a carga negativa. Só que a gente agora quer representar essas cargas, esse campo elétrico, através de linhas de força. O que é a linha de força? Linha de força nada mais é que uma representação geométrica do campo. Okay? Do campo. Ou seja, ao invés de a gente ficar colocando vetorzinhos toda hora, a gente vai representar por linhas, que fica mais fácil, tá bom? Então, representação geométrica do campo. Primeira coisa, ó. A linha de força que a gente vai representar aqui, ó, não é o campo elétrico, tá bom? Então, ó, a linha de força, como é que funciona aqui, ó, para a carga positiva? A gente vai representar ela assim, ó, saindo da carga positiva. Olha, professor, a mesma coisa. Só que agora, ó, isso aqui não é um vetorzinho, não, tá? Então, tá aqui, ó, a linha de força que a gente representa aqui, ó, para a carga positiva, ó. Pra cá, né? Tá pra cá. Aqui. E aqui. Tá bom? Então, essa é a representação das linhas de força, tá? E para a carga negativa? Para a carga negativa vai ser o quê? O contrário, né? Vai estar aqui, ó, sempre apontando para a carga negativa. Para que a gente usa essa representação aqui? Para ficar mais fácil de identificar como que funciona aqui, ó, o campo elétrico, tá bom? Se a gente ficar toda hora representando o vetorzinho, fica meio chato ficar desenhando toda hora, tá? A linha não, a linha já está representando todos os vetores que estão aqui, nessa direção aqui, ó. Tá? Então, ó, linha de força pela carga positiva, o quê? Saindo. Linha de força na carga negativa, chegando, tá bom? A linha de força não é o campo elétrico, tá? É uma representação. Não é o campo. É apenas o quê? Uma representação dela, tá? Porque tem umas coisinhas aqui, ó, que a gente vai ter que ver aqui, que são as propriedades da linha de força aqui, ó. Quais são as propriedades, então? Dá o print aí que eu vou passar aqui, ó. Seguinte. Primeira propriedade aqui, ó. Se tiver, por exemplo, carga positiva e carga negativa, como é que funciona as linhas de força aqui, ó? As linhas de força sempre saem o quê? Sai da positiva e vão para a negativa. Sai da positiva e vai para onde, ó? Para a negativa. A linha torta aqui, ó. Sai da positiva e vai para a negativa. Sai da positiva aqui, ó. E vai fazer isso aqui, tá bom? Isso aqui, ó, representa o campo elétrico? Não. Representa o quê? A geometria de como o campo elétrico funciona. Como assim, professor? A gente vai ficar mais claro quando a gente ver outras propriedades, tá? Então, ó, as linhas de força sempre o quê? Sai do positivo e vai para onde? Pro negativo. Sai do positivo e vai pro negativo. Só que tem outras linhas aqui, ó, que podem não simplesmente sair do positivo, continuam. Elas não vão ter que necessariamente ir pro negativo aqui não, tá? São as linhas de força que estão aqui, no sentido do lado oposto aqui, ó. Tá? Então, ó, sai do positivo, chega no negativo. Professor, beleza. Se for positivo e negativo, tranquilo, deu para entender aqui, ó. Mas e se eu for positivo com positivo? Aí deu treta, né? Mais ou menos, ó. Porque, ó, sai do positivo, só que ela o quê? Sai do positivo também, né? Então as linhas de força fazem isso aqui, ó. Elas como se repelissem uma linha de força com a outra. Aqui, ó. Se fosse aqui, ó, de baixo, mesma coisa. Elas vão o quê? Se repelir. Elas nunca se encontram aqui, ó. Tá? Então as linhas de força vão se repelindo aqui, ó. Ficando entortadas aqui, tá? Então essa é a representação aqui, ó, das linhas de força aqui, ó. Tá? Se fosse negativo com negativo, professor, só ia mudar o quê? O sentido da setinha aqui, ó. Como a setinha, como é positiva, tá saindo, né? Se fosse negativa, estaria entrando. Sentido oposto, tá? Então, ó, sai da positiva,
entra o quê? Na negativa. Sai da positiva, vai para quê? Para a negativa aqui, ó. Tranquilo? Essa é a representação. Porque é o seguinte, ó. Se eu colocar uma carguinha aqui, ó, eu sei então para onde que ela vai o quê? Sentir a força, tá? Primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, ó, que ela não vai seguir esse caminho aqui não, tá? Isso aqui, ó, não é verdade. A gente vai ver depois que a força que ela vai sofrer aqui, ó, vai depender do quê? De como que a linha está representada aqui, tá bom? Então, ó, primeira propriedade, sai da positiva, vai para a negativa. Qual que é a outra propriedade que tem aqui também, ó? Deixa eu mudar de quadro aqui, ó. Seguinte, ó, pode ter uma linha de força aqui, ó, curvada? Pode. Não, professor, mas uma carga só vai gerar essa linha de força? Não. Eu posso ter o quê? Várias carguinhas aqui, ó, gerando essa linha de força aqui, tá? Como é que eu faço para saber, então, qual que é o vetor campo elétrico aqui, ó? O campo elétrico é o quê? Sempre tangente à linha de força. Campo elétrico, ó, letrinha E, né? Vetorial, tá? Essa aqui, ó, representa que é uma grandeza vetorial. Então, ó, o campo elétrico é o quê? Sempre tangente. O que é tangente mesmo? Uma reta que corta a curva em apenas o quê? Um ponto, né? Então, tá aqui, ó, o campo elétrico nesse ponto seria assim. Nesse ponto aqui, ó, teria um campo elétrico assim, tá? Então, ó, sempre tangente, tá? Campo elétrico, vetor campo elétrico, né? Campo elétrico é tangente à linha de força. Beleza? Essa é a segunda propriedade aqui, ó, tá? Qual outra propriedade que tem? Eu posso ter infinitas linhas de força? Posso ter infinitas linhas de força. Só que elas o quê? Nunca se cruzam. Por quê? Porque quando a gente pega um ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Aqui vão ter, ó, linhas de força, né? Sai de onde? Do positivo. E chega aonde? No negativo. Uai, aqui são duas positivas, pessoal. Como é que faz? As linhas de força vão estar aqui, ó, entortando. Por quê? Elas se repulsionam, né? Tá bom? Assim funcionaria aqui as linhas de força, ó, nesse caso. Tá? Aí tem para cá também, tem para lá, bonitinho aqui, ó. Só que essas linhas de força, elas nunca vão se cruzar. Por que nunca vão se cruzar? Porque em um determinado ponto, como é que eu faço para saber como é que a linha de força se comporta lá? Eu faço o quê? A resultante do campo elétrico. O campo elétrico aqui, ó, gerado pela carga da esquerda, nesse ponto aqui, ó, vai estar para cá, né? Divergente aqui, ó. O campo elétrico aqui, ó, gerado pela carga da direita, vai estar para cá. Então a linha de força vai fazer como? Ó, vai passar por esse ponto? Vai passar por esse ponto. Só que quando eu passo por esse ponto, ó, ela enxerga o quê? A resultante. Então teria uma linha de força aqui, ó, mais ou menos assim. Beleza? Porque sempre vai olhar o quê? A resultante. Então, isso aqui foi o quê? Da aula anterior, tá? Isso que eu só estou relembrando aqui, ó. Agora vamos ver novas propriedades aí, ó. São 5 no caso. Então lá, tira o print. Lá. Qual que é a próxima propriedade aqui, ó? Em relação à intensidade delas, ok? A intensidade do campo elétrico, ó. Então é o seguinte, imagine que a gente tem aqui, ó, essa carguinha. Como é que a gente calcula o campo elétrico gerado por uma carga pontual? Aí tem que lembrar lá, ó. Vou lembrar com vocês, ó. Campo elétrico é K Qzão sobre distância ao quadrado, ok? Então eu vou pegar dois pontos aqui, ó. Vou pegar o ponto A e vou pegar um ponto mais distante aqui, ó, ponto B. A gente sabe que o campo elétrico então depende do quê? Do meio. No caso aqui, ó, o ponto A e o ponto B estão o quê? No mesmo meio. O campo elétrico no ponto A e ponto B é gerado o quê? Pela própria carga ona lá, né? Então a carga também não vai alterar. O que está alterando em relação a esses dois casos aqui, ó, é a distância que eles estão o quê? Da carga geradora, ok? Quanto maior for a distância, menor vai ser o campo. Ou seja, eu posso afirmar com certeza aqui, ó, que o campo elétrico gerado em B é menor que o campo elétrico gerado em A, né? Beleza, o que isso tem a ver com as linhas aqui de força? Olha só, eu aqui já deixei representado as linhas de força, tá? Então, olha só, a gente fala o seguinte, ó, quanto maior a concentração de linhas de força, eu tenho o quê? Maior vai ser a intensidade do campo elétrico.
Olha só aqui, ó, na regiãozinha A. A mesma região aqui, ó, do mesmo tamanho comparado com B. Na região A, eu tenho 3 linhas de força. Enquanto que na B, eu só tenho uma linha de força. Então, ó, quanto maior, mais próximas as linhas, maior concentração, coloca aqui, ó. Maior concentração das linhas de força, maior vai ser o quê? A intensidade do campo elétrico, tá? Então, olha só, nesse caso aqui, ó, tem as linhas de força aqui, ó, de campo elétrico representadas. Vou pegar o ponto A e o ponto B. Onde que o campo elétrico vai ser maior? Onde tiver o quê? Maior concentração das linhas de força. Olha a região A e olha a região B. Uai, na região B tem o quê? Mais linhas de força. Então, ó, nesse caso aqui, ó, o campo em B é maior que o campo elétrico em A. Tranquilo? Fácil demais, ok? Tem questões que vocês vão ver lá na apostila do Bernoulli, que é exatamente isso, perguntando onde que o campo elétrico é mais forte, tá? Professor, você esqueceu de falar o seguinte, quantas questões eu tenho que fazer de campo elétrico aqui, ó? Ah, cara, eu coloquei lá pra vocês, ó, 10 questões, tá? 10 questões aqui, ó. Já tá bom demais, precisa se preocupar muito com essa questão de campo elétrico, não. Tá bom? Então faz 10 questões, tá top. Tá, então, ó, quarta propriedade aí, ó, em relação ao quê? Concentração das linhas de força. E a última propriedade aqui, ó, que é a quinta. Vamos lá. Dá o print, ó. Tem o que eu tenho que fazer aqui, né? Tem uns tartaruguinhas. Que é em relação ao seguinte, ó. A carga da carga geradora aqui, ó. Ao valor da carga aqui, ó. Tá bom? Seguinte, ó. O número de linhas de força vai ser sempre proporcional à carga. Como assim? Vamos supor o seguinte, ó. Primeira coisa. Tem linhas de força aqui, ó, saindo da carga positiva? Tem. Sai do positivo vai para onde mesmo? Negativo aqui, ó. Tá? Sai do positivo, vai para o negativo. Sai do positivo e vai para onde? Negativo. Só que podem ter linhas, olha só, que não vão chegar aqui, ó, no negativo. Por quê? Porque esse cara aqui, ó, tem uma carga muito maior. Então, vai ter linha aqui e tudo mais. Quantas linhas aqui, ó, estão chegando, por exemplo, na carga negativa? 3 linhas. Quantas linhas tem que sair, então, ó, da carga positiva? 4 vezes mais. Por quê? Porque as linhas de força são o quê? Proporcionais à carga. Se aqui, então, ó, chegam 3, aqui tem que sair quantas? 12, né? Porque é 4 vezes maior. Então, ó, aqui tem que ter 3 linhas. Quer dizer, aqui tem 3 linhas que eu representei, né, no caso. E aqui, ó, tem que ter quanto, então? 4 vezes mais, ou seja, 12, tá? 12 linhas. Por exemplo, se aqui chegasse 4 linhas, aqui tinha que ser o quê? 4 vezes mais. Então, tinha que ser o quê? 16 linhas. Então, eu tenho que desenhar aqui, ó, 12, né? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, as conchambladas aqui, 12, tá? Então, tem que ter 12 linhas aqui, ó. Tem que ser proporcional. Não estou falando que tem que ser 3 aqui, não. Poderia ser, por exemplo, 20 linhas. Mas do outro lado tinha que ser o quê? 4 vezes mais, porque a carga é 4 vezes maior. Então, se fosse 20 aqui, ó, teria que ser quanto no outro? 80, tá bom? Então, tá aí, ó. Propriedades das linhas de força, tranquilo? Então, acabamos essa primeira parte aqui, ó, de campo elétrico.